O estudo de hoje nasce de uma pergunta. Uma irmã me perguntou: irmão Dave, por que tem a igreja do véu? Porque o povo da igreja do véu usa véu. A gente tem que começar daqui, dessa premissa. O uso do véu é bíblico? Aí depois vem a pergunta: o que é ser algo bíblico? Então a gente vai começar de trás para frente. Vai começar respondendo o que é ser algo bíblico e depois a gente vai responder se o uso de véu está na Bíblia, tá bom? Desde já, pegue uma Bíblia o mais rápido possível, corra, saia correndo aí pela casa. Ups! Pegue uma Bíblia e bote do seu lado, tá bom? Que eu vou colocar o texto aqui na tela, mas não vou botar escrito, tá bom? Vou botar o texto, que é para incentivar você a vir para os estudos de Fora da Gaiola com a sua Bíblia, tá bom? Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Então vamos lá. O que é algo bíblico? Algo bíblico, uma doutrina bíblica, é uma doutrina que está na Bíblia. Não é só estar na Bíblia que faz com que algo se torne uma doutrina. Não precisa só estar na Bíblia. O estar na Bíblia é o início de se algo pode se tornar uma doutrina ou não. Aí você fala, por que, irmão David? Veja só, na Bíblia a gente vai encontrar o que lá? Sacrifício de animais. Tá na Bíblia ou não tá? Pegar um carneiro, botar num altar de pedra e sacrificá-lo em nome do Senhor Javé. Tá na Bíblia ou não tá? Tá na Bíblia. É bíblico ou não é? É bíblico. Por que é bíblico? Porque está na Bíblia. Tudo que está na Bíblia é bíblico, tá bom? Mas nem tudo que é bíblico é doutrina. Esse é o ponto que eu quero chegar. Tá na Bíblia é bíblico. E nem tudo que é bíblico é doutrina. O que é doutrina é ensino que a gente deve seguir. Como eu acabei de falar, o cordeiro, né, que era morto no Velho Testamento, bois que eram mortos no Velho Testamento, guarda de sábado no Velho Testamento, festa da lua nova no Velho Testamento, festa dos tabernáculos no Velho Testamento, né? Então nem tudo que é bíblico, porque está na Bíblia, nem tudo que é bíblico é para a gente seguir hoje. Então tem coisas que faziam parte da velha aliança, tinha coisas, cultos, inclusive a Deus, que fazia parte da velha aliança, que não tem mais nada a ver com hoje a nova aliança, tá bom? Então, separando entre ser bíblico e ser uma doutrina que deve ser seguida, a gente tem aqui dois pontos diferentes. Muita coisa é bíblica, muita coisa está escrito na Bíblia, inclusive batismo pelos mortos. Tem o texto bíblico que eu estou colocando aí na tela para vocês verem, tá bom? Batismo pelos mortos. O que é o batismo pelo morto? Eu tenho um pai que morreu cristão, mas não deu tempo dele se batizar. Então, eu me batizava no lugar do meu pai. Tá bom? O pastor vinha, me batizava representando o meu pai, para que meu pai não partisse para outra vida lá, né? Me partisse para o reino espiritual sem ter sido batizado. Eu, por ser filho dele, eu poderia me batizar no lugar dele. Esse era o batismo pelos mortos. Aí tem o texto bíblico dizendo que tinha gente na igreja que estava se batizando pelos mortos. É um texto complicadíssimo esse texto. Texto complicadíssimo, cara. Muito complicado. Tá entendendo? Aí o que acontece? Qual é a regra que os teólogos colocaram? Qual a regra que nós, que estudamos a palavra do Senhor, colocamos? Não podemos formar doutrina em texto isolado, porque nós não sabemos qual a intenção do autor a estar falando daquilo. Nós não sabemos se o autor aprovava ou desaprovava, se era um costume da igreja, um costume, sabe? Nós não temos muitas informações sobre aquilo. Não tem mais ninguém falando sobre aquilo. Não tem ninguém ensinando aquilo. Então o texto se torna algo isolado. Quando nós temos um texto isolado, a gente evita ele. A gente deixa ele de canto porque a gente não sabe como fazer, o que fazer. Tá entendendo?
E a gente não vê essa doutrina na boca de Jesus. Tá entendendo? Então a gente deixa aquele textinho lá quieto. Porque se fosse algo para todo mundo fazer, Jesus teria que ter falado. Se fosse algo para todo mundo fazer, mais apóstolos estariam falando daquele assunto. Já começa por aqui, tá entendendo? Então, não basta ser bíblico. Se alguém perguntar para mim, dizer, irmão David, é bíblico o batismo pelos mortos? É bíblico. Por que é bíblico? Tem um texto falando, um versículo falando. Tá na Bíblia. Eu não posso dizer que não é bíblico. Nem tudo que é bíblico é doutrina. Isso aqui a gente vai repetir muito, irmão, que eu quero que fixe na mente dos irmãos. Nem tudo que é bíblico é doutrina. E aqui agora vai um alerta para você. Se nem tudo que é bíblico é doutrina, imagine o que você não encontra na Bíblia. Tá entendendo? Se já começa daqui para se investigar se é doutrina ou não, tem que ter na Bíblia. O princípio é ter na Bíblia. Se não tem na Bíblia, já é para ser descartado de cara. Tá bom? Toda doutrina que você ensina que não está na Bíblia, você tem que abandonar ela o mais rápido possível. Por quê? Porque não, nem bíblica é. Então, fora com essas doutrinas que não estão na Bíblia. Aí vem, e as que estão na Bíblia, aí vai se passar por uma análise para saber se essa doutrina pertence à nova aliança, que é a aliança que nós estamos, ou se ela pertence à antiga aliança, que é o chamado de Velho Testamento, tá bom? Então, já começa daqui. Você está bem-vindo. Você está em um estudo bíblico, tá bom? Esse vídeo de hoje é um pouco mais demorado, porque é um estudo. Você vai precisar entender. Eu preciso te explicar de uma maneira que você entenda. Caso contrário, você vai sair daqui com mais dúvida do que o que entrou. Tendo feito essa diferença, abra em 1 Coríntios 11, a gente vai ler do versículo 4 em diante. Tá bom? A gente vai ser um negócio lindo e maravilhoso aqui hoje. É bíblico o uso de véu. É bíblico. Está na Bíblia e está no Novo Testamento. Para complicar mais aí a situação, a história, né? É bíblico e está no Novo Testamento. Está na Nova Aliança, velho. Olha que problema. Versículo 4. 1 Coríntios 11, versículo 4. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. O que é que Paulo está falando aí? Que os irmãos que oram com chapéu, os irmãos que oram de boné, os irmãos que oram de touca, os irmãos que oram de véu. Nenhum de nós usa véu, né? Nenhum de nós usa capuz hoje em dia, né? Mas naquela época era normal os homens e mulheres ter tipo um véu, um capuz assim que puxava para a cabeça, que era para quando andasse no sol, o sol não estalar a cabeça das pessoas, já que lá no Oriente faz um sol danado, tipo o Nordeste da gente aqui, né? Então eles colocavam aquele capuz ali na cabeça para cobrir a cabeça do sol, não tomar sol diretamente na cabeça. Então era comum os irmãos homens chegar na igreja e ter aquela coisa assim por cima, né? Aquele pano que fica aqui por cima, como se fosse um véu, como se fosse uma capa que joga na cabeça. Então, para nós hoje, a gente pode interpretar esse texto como boné, chapéu de vaqueiro, né? Não deve orar assim, tá bom? É esse o entendimento que a gente tem quando vê aqui o versículo 4. Aí, para você que está dizendo, tá vendo, fulano, você que gosta de orar de boné, calma. Não se apresse a julgar seu filho, seu marido, pastor fulano, apóstolo cicrano, não. Calma, tá bom? Tenha paciência. Olha o estudo bíblico. Versículo 5. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Olha que coisa. Pois é como se tivesse rapada. Olha que coisa. O homem não deveria orar com a cabeça coberta, mas a mulher deveria orar com a cabeça coberta. Você entende? A mulher deveria orar com o véu, botar um véu na cabeça, botar o capuz na cabeça. Trazendo para os nossos dias, né? Se fosse assim, a mulher pode orar de boné, deve. A mulher deve orar de chapéu, deve orar de boné, deve cobrir a cabeça. Tá entendendo? Essa era a visão do apóstolo Paulo. Se a mulher orasse com a cabeça descoberta, era tido como impura, né? Não era algo aceitável diante de Deus. Olha que coisa, gente. Vamos continuar lendo aqui. Uma coisa que eu quero aproveitar e dizer para você que é da Assembleia de Deus, ou da Deus é Amor, né?
que diz que esse texto aqui não está se falando de um pano que cobre a cabeça, mas está se falando do cabelo da mulher, eu quero falar para você que não pode ser. Aí você fala, como assim? Por que não pode ser? Por que aqui não está se falando do cabelo da mulher? Porque Paulo está comparando o não usar véu com ter a cabeça raspada. É uma comparação. O véu é um objeto externo ao cabelo. Tá entendendo? Ele está dizendo que orar com a cabeça descoberta, né, sem o véu, é como se tivesse com a cabeça raspada. Então, se o véu fosse o cabelo, a mulher orar sem o cabelo, ela já estaria de cabeça raspada. Então, o apóstolo não poderia comparar a falta de cabelo com a cabeça raspada, porque estar sem cabelo é estar com a cabeça raspada. Então não é cabelo que está se falando aqui, tá bom? O véu é um objeto externo, é algo fora do cabelo da mulher, tá bom? Embora mais embaixo ele vá comparar o véu ao cabelo, tá bom? Ele compara o véu ao cabelo mais embaixo. A gente vai ler, calma que a gente vai chegar lá. Mas ele não está dizendo em momento nenhum que o véu que ele está falando aqui, que se a mulher não tiver, orar sem, é o cabelo, não. Ele está comparando a falta do véu com a cabeça raspada, tá bom? Isso é fato. Qualquer leitura aí simples dá para compreender isso aqui, tá bom? Não é o cabelo, não. Desculpa aí aos assembleanos que quer defender o não corte de cabelo usando esse texto aqui, mas tá falando se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Olha só, se ela não cobre, ela deve. Perceba que o texto diz isso, né? Se ela não cobre, ela deve. Se ela não cobre a cabeça, ela deve cortar o cabelo. Tá entendendo? Mais uma prova de que o véu referido aqui não é o cabelo grande, tá bom? É um objeto à parte. Ele está comparando ao véu ao cabelo, tá bom? Eu tô lendo aqui na Nova Versão Internacional, é a NVI, tá bom? A tradução sua pode ser João Ferreira de Almeida e tá um pouco mais com linguagem de advogado, tá bom? Eu gosto de chamar muito assim linguagem de advogado, mas vai dar na mesma coisa aqui, tá bom? Versículo 7. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Vai vendo. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Tá bom? Aqui é a interpretação do apóstolo Paulo, irmãos. É a opinião de Paulo. Paulo está passando para a igreja usos e costumes que ele tinha na igreja que ele fundava. A gente não pode esquecer que o apóstolo Paulo ele foi fariseu. Paulo está trazendo aqui para dentro da igreja um costume do farisaísmo, que ele julgava ser bênção para a igreja. Paulo está se falando aqui de usos e costumes das igrejas que ele fundava. Tá entendendo? Usos e costumes. Tá ligado? Essa é a questão aqui. Por isso, não é doutrina, é usos e costumes. Paulo está revelando os usos e costumes da igreja que ele fundava. Toda igreja que ele fundava, ele colocava esse usos e costumes. Irmão Dave, eu não acredito nisso que você está falando. Calma que a gente vai chegar lá. Eu falei o quê? Que aqui é estudo. Então vamos nessa. Para provar que eu não estou jogando conversa fora, a gente vai pular logo a leitura e ir para o versículo 16, que é o que nos interessa. Versículo 16 diz o seguinte, ó. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume nas igrejas de Deus. O que é que Paulo está falando aqui, irmãos? Que ele não tem esse costume. Então, do que se trata esse texto? É de doutrina espiritual de Deus ou de usos e costume? Usos e costume. Qual era o usos e costume que Paulo colocou na igreja que ele fundava? O usos e costume da mulher ter o véu sobre a cabeça. Todo uso e costume, irmão, que uma igreja tem, provém de algum texto bíblico. Da interpretação que aquela pessoa tem de algum texto bíblico. Paulo dá aqui, no texto, a interpretação dele sobre Gênesis. E ele traz uma interpretação que nem é dele. Paulo era fariseu. Antes dele ser cristão, ele era fariseu. Muita coisa ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Muita coisa ele aprendeu no judaísmo. Então, quando ele converte a Jesus Cristo, nem tudo do judaísmo Paulo abandonou.
aquilo que ele achava útil, aquilo que ele já estava acostumado, ele trouxe para dentro da igreja de Jesus Cristo aquilo que não fosse fazer mal à igreja, tá bom? Mas eram usos e costume, como diz o texto aqui. Eu vou até ver aqui na João Ferreira de Almeida, corrigida e fiel, para ver se está diferente, tá bom? Vou colocar em outra tradução aqui para a gente comparar isso aqui. Costume, tá do mesmo jeito. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Usos e costume. Então o que é que acontece? A mesma coisa que acontece numa Assembleia de Deus hoje, numa igreja pentecostal, que tem seus usos e costumes. A igreja pentecostal, ela tem um texto bíblico que ela usa para dizer o porquê uma mulher não deve usar calça. Tem um texto bíblico que ela usa para dizer que as mulheres da igreja não podem usar joias, não deve usar joias, não deve ter cabelo cortado, não deve usar trança. Tem um texto bíblico que eles interpretam. Todo uso e costume provém da interpretação pessoal que nós temos a respeito de algum texto bíblico. Eu tenho meus usos e costumes pessoal, particular, familiar, que provém da minha interpretação de textos bíblicos. Tá entendendo? O apóstolo Paulo, ele era um ser humano e ele não estava longe disso também, não. É por isso que Deus permitiu em sua palavra o apóstolo Paulo mencionar os usos e costumes da igreja dele, para mostrar para mim e para você que a gente não tem que estar brigando por usos e costumes, nem achar antibíblico usos e costumes. Não, usos e costumes é saudável, tá bom? É saudável. Agora, é um particular para cada época, um particular para cada igreja, um particular para cada comunidade. Tá entendendo? Uma outra prova de que aqui é usos e costumes do apóstolo Paulo, é que a gente não vê mais ninguém falando disso aqui. A gente não encontra nenhum outro apóstolo tratando deste assunto, de que a mulher tinha que usar véu. Nós não vemos isso, tá bom? A gente não vê isso. Inclusive, nem na boca de Jesus a gente encontra essa doutrina de que mulher tinha que usar véu. Nós não vemos Jesus falando nada disso. Se isso fosse algo tão importante no reino de Deus, fosse de fato uma doutrina de Deus, Deus teria falado para o seu filho nos ensinar. Jesus não nos ensinou isso. Não está nos evangelhos. Nem em Atos dos Apóstolos se menciona nada disso. E falando em Atos dos Apóstolos, para encerrar o nosso estudo, e eu sei que se tiver algum cristão no Brasil agora está aí, não é isso não. Irmão, eu respeito você. Continue com a sua doutrina. Você prega o que você prega, é tranquilo, é bíblico. Lembra do início do estudo? É bíblico. Eu não vou lhe condenar. Não estou aqui para te condenar. Eu estou aqui para justificar o porquê na nossa congregação nós não usamos. O porquê na congregação do meu vizinho ele não usa. Tá entendendo? E para ensinar para as pessoas o real motivo desse texto aqui. Como o próprio texto está falando de costumes. Abra em Atos, capítulo 15, é o primeiro concílio da igreja. Para você que não tem muita familiaridade com o estudo bíblico, não sabe o que é concílio, concílio é uma reunião geral da igreja, onde vai se determinar o que é doutrina e o que não é. O que a igreja vai seguir e o que a igreja não vai seguir. É uma reunião geral da liderança da igreja. O primeiro concílio da igreja está aqui em Atos 15, tá bom? É quando o apóstolo Tiago convoca todos os apóstolos que estavam vivos naquele momento para conversar sobre o tipo de evangelho que o apóstolo Paulo estava pregando entre os gentios, tá bom? Então estava ali todos os apóstolos vivos e estava ali presbíteros, bispos. É uma reunião geral da liderança da igreja. Eles se reuniram em Jerusalém e determinou o que nós, os gentios, os cristãos que não somos judeus, né, como a gente deveria exercer nossa fé. Vamos dar uma lida no que está lá? Eu garanto que vai mexer de vocês aí que está me assistindo. Principalmente se tiver um cristão no Brasil me assistindo, esse vai ser o momento que você vai se assustar. Atos 15, 19 diz o seguinte: por isso julgo que não se deve perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Mas escrever-lhes, versículo 20, que se abstenham das contaminações dos ídolos,
O que é as contaminações dos ídolos, irmão? Vou dar um exemplo dos nossos dias. Vai ter um caruru de São Sebastião das Quantas lá. Aí vai ter um caruru que é oferecido a esse santo. A gente não tem que comer disso. Vai ter um caruru do samba de fulano de tal. Vão matar uma galinha e fulano de tal vai fazer uma reza lá e vai ter uma galinha lá para comer. Eu não tenho que comer das comidas oferecidas aos ídolos. Seja ídolo católico, estátua católica, ou seja ídolo de candomblé, ídolo de qualquer bruxaria que seja. Eu não posso comer comida oferecida aos ídolos, não devo, tá bom? Eu sei que é dos ídolos, eu não devo mexer, não devo ir para lá. A gente precisa ter essa separação. Tem que haver uma separação entre nós e os idólatras. Igreja não se mistura com idolatria. Beleza? É o que está falando aqui. Da fornicação. Ainda é o versículo 20. A gente tem que se abster do quê? Contaminação dos ídolos e da fornicação. O que é fornicação? É sexo fora do casamento. Jovem não pode ter uma namorada e ficar fazendo amor com ela. E depois aí termina, vai para outro. Não pode. O sexo foi feito para ser feito dentro do casamento. Não está casado, não deve fornicar. Tem que se livrar da fornicação. Dentro dessa palavra fornicação está imoralidade sexual, tá bom? O que é imoralidade sexual? Homem com homem, mulher com mulher também não pode. Está dentro da fornicação, da palavra fornicação. Fornicação é imoralidade sexual. Tudo que tem a ver com imoralidade sexual está aqui dentro. Adultério está aí dentro também dessa palavra. Tá bom? Então nós, a Igreja de Jesus Cristo gentia, que não somos judeus, temos que andar longe dessas coisas. Então você que acha, a igreja proíbe os jovens de fazer amor antes do casamento. A igreja não, meu irmão, é a palavra de Deus. Tá bom? E do que é sufocado e do sangue. Quando está falando aqui do que é sufocado, irmão, está falando de um animal que ele morre no pasto, você não sabe por que ele morreu. Aí você pega ele lá, passa a faca nele, corta, trata tudo, leva para casa e come. Um animal que está na beira da pista, ele é atropelado, aí você pega ele, trata ele lá e come, tá bom? Você trata a carne dele lá e come. Isso é chamado de animal com a carne sufocada. É um animal que perde a vida sem você cortar ele para tirar o sangue. Tá entendendo? Você não pode comer, crente não pode comer carne de animal sufocada. Animal que morreu lá e você pega ele para comer, ou animal que foi atropelado, você pega ele para comer, não pode. Crente não pode comer carne sufocada. Beleza? Ah, eu não sabia disso. Não sabia porque eu não leio a Escritura. Ah, mas eu leio a Bíblia, eu só não tinha lido esse texto. Mais uma prova de que você não tem amizade com as Escrituras, que tinha que ter. Tá bom? O que é que tem mais falando aqui? E do sangue. Quando se fala aqui do sangue, está se referindo ao quê? Aquela galinha de molho pardo que você come. Como é a galinha molho pardo, irmão? Pega o sangue da galinha e joga dentro da comida para cozinhar, não é? É uma delícia, não é não? É uma delícia. Mas a Bíblia, tanto no Velho Testamento e mantém no Novo, diz que nós não podemos comer sangue, porque sangue está a alma. A alma do animal está no sangue. E a alma do ser humano está no sangue. No sangue está a vida. É desrespeito comer o sangue do animal. Então aquele sarapatel que você come, que você joga aquele sanguezinho dentro, ó, não pode comer não. Testemunho de Jeová não inventou essa doutrina não, é bíblico, tá bom? E além de ser bíblico, tá na Nova Aliança, tá bom? Tá aqui, ó, Novo Testamento, primeiro concílio da igreja, o que é doutrina para a igreja gentia, eu e você aqui, ó, doutrina para a igreja gentia, tá bom? Aí vem, versículo 21, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, cada sábado é lido na sinagoga. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, e em toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé para levar as cartas lá, irmãos, para distribuir entre as igrejas gentias o que a igreja deveria fazer. Pergunta, tem véu nesse texto? Não. Você vê que eles se ativeram à doutrina, não a costume. Perceba que eles se ativeram à doutrina, não a costume.
Paulo estava defendendo o uso do véu como costume da igreja dele, tá bom? Das igrejas que ele fundava, ele colocava esse uso e costume. A igreja cristã no Brasil, que tem esse costume, ela está errada, ela é uma seita por causa disso, ela é uma igreja... Não, ela é uma igreja que quis seguir o costume do apóstolo Paulo, tá bom? Só isso, tá bom? O que é para a igreja seguir está aqui em Atos 15, né, que foi discutido tudo que a igreja devia seguir. Está aqui em Atos 15, tá bom? Então a gente não pode comer comida de samba, a gente não pode comer comida oferecida aos ídolos, não podemos ter relação sexual impura, fora do casamento ou fora da natureza humana, e não podemos comer carne sufocada de animal que foi atropelado ou morto, engarguelado, não pode, né? E nem comer sangue, carne com sangue, a gente não pode comer o sangue do animal, jogar sangue dentro da panela, não pode, tá bom? É doutrina pra gente seguir, tá bom? E tem muita gente aí usando véu e comendo galinha a molho pardo, usando véu e comendo sarapatel, tá vendo? Usando véu e namorando com o namorado. Eita Jesus, tá entendendo? Então não é bem por aí, né? Deixe nos comentários a sua opinião. O que eu compreendo desse texto é isso, irmãos. O que eu compreendo da escritura sobre esse assunto é esse, tá bom? Era os usos e costumes do apóstolo Paulo. A Assembleia de Deus não segue esse uso e costume de Paulo, porque ela entende que ali é uso e costume de Paulo. As outras igrejas batistas, etc., não seguem esse uso e costume por entender que ali era a opinião do apóstolo Paulo, era o pensamento de Paulo, e é essa a razão de algumas igrejas seguir o véu, outras não, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. E que Deus abençoe a sua vida, tá bom?